bom dia. Eu sou Marília Gorito, bibliotecária e analista de literatura do Sesc Rio. Sou uma mulher cis, de cabelos pretos lisos, na altura dos ombros, tenho a pele branca, atrás de mim há uns bordados e quadrinhos na parede, metade branca, amarelo escuro. Visto uma camisa branca com detalhe em preto na gola e um cordão de coração branco escrito arte e uso um fone branco. Estou dividindo a tela com a intérprete de Libras, Sheila Martins. É uma mulher negra, com tranças, cabelos presos, de óculos, vestindo uma camisa preta com um fundo azul. É com enorme prazer que o Sesc Rio traz hoje mais uma atividade do projeto A Palavra Líquida, onde, a partir da literatura, em diálogo com audiovisual, artes visuais, artes cênicas e música, apresenta nesta 6ª edição o tema Feminismos Corpos Múltiplos, dialogando com as diversas perspectivas do feminino que emergem no mundo contemporâneo. Sejam elas cis, trans, negra, indígena, lésbica, trabalhadora, periférica, mãe, gorda e suas representações no âmbito das artes. Aproveito para agradecer, em nome do Sesc Rio, o aceite das escritoras ao nosso convite, que estão aqui conosco, e a você que está nos assistindo. Convidamos vocês a se inscreverem aqui no canal do YouTube do Sesc Rio e a seguirem também os perfis no Instagram das unidades e do Sesc Rio em si, para acompanhar toda a programação. Para iniciarmos, então, a mesa Escritas Femininas Contemporâneas, eu chamo a poeta Valesca Torres, que conduzirá o bate-papo. Olá, Valesca. Tudo bem? Bom dia. Com imenso prazer que eu faço parte dessa mesa, que é a Escrita Feminina Contemporânea, do evento Feminismos Corpos Múltiplos. Meu nome é Valesca Torres, sou uma mulher negra de pele clara, cabelos curtos, cacheados, umas iluminações louras no cabelo preto. Minha blusa é floral, colorida, uso óculos e ao meu fundo tem um armário e uma janela. E é um prazer estar aqui sentada com vocês, pensando com vocês. Vou chamar agora nossas duas convidadas, que é a Leandra Calendoscópica e a Luciene Nascimento, que vai ser... vai ser, a gente vai pensar juntas aqui um pouquinho sobre literatura. E pensando nisso, assim, eu acho que é bom, além de um poema que a gente vai trazer, eu acho que é bom a gente saber quem são essas mulheres, né? Leandra Calendoscópica é poeta, escritora, jornalista com deficiência física, consultora em inclusão e direitos humanos das pessoas com deficiência desde 1998. Ela é a atual fundadora da coletiva de escrita Girassol, protagonismo das escritoras com deficiência e mediadora cultural no Museu Vozes Diversas. Também é colunista na revista feminista As Minas e no portal Sem Barreiras. A Luciene Nascimento é escritora, autora do livro Tudo Nela é de Se Amar, pela editora Estação Brasil, publicado em 2021. É maquiadora e advogada, graduada na Universidade Federal Fluminense, na UF, né? Vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Barra Mansa, no Rio de Janeiro, escreve sobre identidade e estética da mulher negra, realiza palestras sobre o tema e seus vídeos de pedagopoesia acumulam mais de 3 milhões de visualizações na internet. Elas vão fazer agora as suas audiodescrições para que a gente possa seguir aqui nossa conversa. Leandra, por favor. Bom dia, agradeço muito o convite do Sesc, Valesca, Luciene, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, lisos na altura dos ombros, eu estou com uma maquiagem, sombra marrom, máscara de cílios e lápis pretos e batom vermelho, estou vestindo uma blusa vermelha, e atrás de mim tem um guarda-roupa marrom claro e escuro.
Eu gostaria até de aproveitar, Valesca, posso fazer a descrição da Sheila, nossa intérprete de Libras? Ah, sim. Tá. A Sheila é uma mulher negra, de cabelos com tranças pretos, e está com uma blusa preta, de gola redonda, e um óculos e o fundo azul. É Sim. isso. Luciene, por favor. Olá, bom dia. Eu sou a Luciene. Eu sou uma mulher preta, pele retinta, tenho cabelos crespos, com iluminações nas pontas, um cabelo preto, né, de iluminações nas pontas. Uso óculos redondos, uso uma maquiagem muito leve com um batom nude, uma camisa preta, e o meu fundo é branco com alguns quadrinhos coloridos e uma plantinha do meu lado. É isso, um prazer enorme estar aqui com vocês, passar essa manhã com vocês conversando, e muito grata pelo convite do SESC também. Feito nossa audiodescrição, eu gostaria de pedir também que Luciene e Leandra possam também se apresentar no poema, né? Eu acredito que outro dia eu ouvi o poeta Chacal falando que a gente se apresenta, que o poeta ele se apresenta no poema, né? E desde então eu tenho usado isso para minha vida e tenho pensado nisso com muita frequência. Então eu queria muito ouvir Luciene e Leandra falando seus poemas, vai ser um prazer. E Leandra, pode começar, por favor? Tá bom, muito obrigada. Eu vou ler o poema Quem Sou. Quem sou? Mistério doce, forma diferente por ser igual. Humana, calma, intensa, ardente, exatamente como deve ser. Sigo o destino de não saber se existe destino. Vivo cada minuto como se fosse o último, porque ele é. Carrego comigo todas as dores e delícias de ser mulher, imperfeita, perfeita, por simplesmente ser, sem medo de existir. Luciene, por favor. O que eu vou recitar para vocês é um trecho de um poema que dá início ao meu livro. Ele se chama Tudo Nela de Se Amar. Eu ouvi recentemente que eu sou da geração tombamento. Preta, pobre, consciente, que carrega esteticamente a cura para o próprio tormento. Meu tormento não nasceu comigo e eu me lembro de senti-lo bem no colégio, dos meninos que me revelavam que amor próprio era privilégio. Meu amor próprio foi construído, demorei, mas aprendi, e aos 18 concluí. Meu padrão não é daqui. E quis lançar aos quatro ventos, pendurar uma faixa amarela. Quando eu vi uma pretinha triste, eu escrevia ou dizia para ela que tudo nela é de se amar, tudo. O modo como os músculos dos braços protuberam, a pele que contorna a carne do rosto, iluminando e escurecendo onde quer, tudo. O cabelo que trava os dedos na hora de acarinhar, que é como se dissesse, se eu te permitir tocar tão profundo, então pode permanecer entre os meus fios. A forma como enfrenta a vida, tudo nela é de se amar. A pele preta já vem do ventre tatuada, inteira de história, que é a memória ancestral retratada na forma do nariz, na forma como lida, como fala, como luta e porque luta até no silêncio dos lábios mordíveis, mastigando qualquer coisa, quando repara e se envergonha, o sorriso que contrasta, o tanto de amor que ela já sabe que vai precisar ensinar a seus filhos, ela já guarda em cada maçã do rosto. Tudo nela é de se amar. É que se considerar que esse fio forte surgiu de dentro da cabeça dela, deve-se supor que o que há dentro dela não é fraqueza. Se aparenta fraqueza é porque ainda não lhe oportunizaram a reconciliação consigo, porque sua natureza é de ser forte. Quando os olhos vão ao espelho, e diferente dos olhos dos outros, ela encontra a força da raiz, ela encontra a liberdade de se amar.
e assim por diante, assim, porque esse texto é gigante, mas vamos terminar por aí, porque eu acho que ele já apresenta um pouco. Não, e é tão bonito, gente, vocês sabem falar poema, né? Não é qualquer pessoa que sabe falar poema. Eu acho que poema, eu fico pensando que até nisso, né? A gente vê, até na entonação da voz, na forma como diz, assim, a gente consegue conhecer a poeta, o poeta, enfim. Agora vamos começar aqui com a nossa conversa. E eu pensei em algumas perguntas. E entre essas perguntas, eu fiquei pensando que aqui a gente tem duas grandes poetas e ambas com suas respectivas vivências e olhares sobre o mundo. E mais, ainda com um corpo que é evidência dessas vivências e olhares, né? Por ora subjetivos e particulares, já que cada uma sabe as alegrias e as dores que carregam, mas também um corpo manifestado no mundo, né? Como um lugar comum. Assim, pensando em Luciene, uma mulher preta, e Leandra, uma mulher com deficiência física. E eu fico pensando, diante dessas duas perspectivas de mundo, o que é criar quando se pensa em escrita e manter a poeta que vocês são em seus respectivos corpos e vivências nesse mundo. Assim. Luciene, acho que Luciene pode começar agora. Ok. Muito boa a maneira como você colocou tudo isso, porque eu e Leandra aqui estávamos fazendo que sim com a cabeça, né? Então a gente sabe exatamente que nossos corpos determinam a nossa maneira de viver na sociedade como a nossa, né? Que é capacitista, que é racista. Então esses itens recaem sobre nós, e quando nós vamos produzir algo, e aí especificamente falando do meu lugar, é inevitável produzir a partir do meu incômodo, né? E aí eu sempre digo que a minha motivação para escrever, então, para criar, a minha motivação, eu vou dizer infelizmente, mas assim, é porque é o lugar que eu conheço. Eu crio a partir desse incômodo, é o incômodo que me movimenta para querer registrar minha perspectiva no papel. Então, quase sempre, quando eu aprendo muitas coisas ou me sinto tocada por muitas coisas, é como se essas coisas enchessem o corpo até a tampa. E aí a gente precisa assim explodir, né? Como um refrigerante que faz assim, solta para fora, e a gente vai e lança no papel, né? Uma vez eu ouvi uma mulher dizer, né, que ela era uma ativista e as pessoas estavam muito incomodadas com a maneira como ela registrava as coisas que ela registrava, porque ela registrava com muito ódio. E ela respondia: olha, eu não sei que ativismo consegue existir sem uma pitada de raiva, porque na verdade a gente está irritado como as coisas são. É por isso que a gente se movimenta para tentar propor uma contranarrativa às narrativas que sempre foram partes, né, da nossa vida, aquelas que a gente sempre teve que ler. Então, eu quando crio aquilo que eu gostaria de ter lido quando eu estava na minha infância, na minha adolescência, sobre a minha beleza, né, sobre os aspectos físicos que são tão rechaçados numa sociedade racista, e também sobre aspectos da subjetividade, e que eu acredito que a Leandra também tenha muito a falar sobre a questão da humanidade, né? Porque às vezes a gente, quando é retratado da pior maneira possível, né? Às vezes apenas sob aspectos objetivos, sem respeitar como somos diferentes entre nós, não somos um grupo sem divisões, e às vezes a responsabilidade nossa colocar no mundo essa subjetividade para que a gente seja respeitado em cada detalhe do que somos, porque isso é sermos humanos, né? Então, dentro desse lugar de mulher negra, criando poesia, eu me coloco entre fazer um balanço entre escrever sobre o incômodo, mas de uma maneira
de uma maneira estratégica, porque eu acredito que a poesia, aqui eu busco fazer, é uma escrita estratégica, porque ela tem métrica, tem rima, tem uma quantidade de coisas que eu sei que, pela maneira como eu estou dizendo, vai fazer com que as pessoas queiram ouvir até o final, porque tem um gingado ali que as pessoas ficam assim, ué, onde é que isso vai parar? E eu faço isso como uma estratégia de comunicação muito bem pensada, com links, assim, com associações no estudo do repente, no estudo do rap, e também coloco o que há de mais profundo no meu coração, né? É por isso que Valesca diz que quando a gente recita poesia, a gente está falando da gente, então não tem como a gente não ser honesto, né? Então, assim, não existe poesia que não seja honesta. Esse poeta cria a partir do seu próprio lugar, e é isso que eu faço como uma poeta preta. Acredito que seja como Leandra faz também. E é isso, é por aí. Muito interessante te ouvir, Luciene. Eu acredito que a Leandra tem muito a dizer também. Gostaria de te ouvir, Leandra. Eu fiquei emocionada a escutar o poema da Lu, e é muito forte, né? Essas realidades acabam se encontrando em algum momento. Eu acho que escrever, para mim, sempre foi uma questão de sobrevivência, porque a dor da minha existência é tão profunda, tão intensa, tão forte, tão avassaladora e tão desesperadora em muitos momentos. Então, principalmente na adolescência, quando eu descobri que o meu corpo não fazia parte de nenhum padrão colocado e estipulado por uma sociedade discriminatória, capacitista, principalmente, aquilo foi assim, como se estivesse passando um caminhão por cima de mim, sabe? Essa é a imagem que eu tenho. Eu nunca esqueço que quando eu tinha 12, 13 anos, na rodinha com as amigas para paquerar, os meninos iam falar, né? E simplesmente quando chegavam perto de mim, viravam o rosto e saíam andando. E me tratavam como se fosse uma coisa inferior, como se fosse um nada. Era essa sensação que eu tinha, sabe? Que espaço que eu ocupava, então por que eu precisava estar viva? Se eu não fazia parte daquele mundo. Então, quando eu comecei a escrever, bem cedo, e depois fiz alguns cursos para aprender a escrita um pouco melhor, eu entendi que colocar no papel fazia com que eu me sentisse pertencente, pelo menos ao meu lugar interior, e descobrindo o meu corpo, que é assimétrico, eu meço 96 centímetros de altura, tenho uma deficiência física nos ossos, que compromete principalmente a fragilidade deles, e antes eu andava de muleta. Então, o meu caminhar nas ruas, indo para a faculdade, em todos os espaços, era assustador, as pessoas viravam o pescoço na hora para me ver. Então, eu não entendia por que simplesmente eu não podia ter uma vida o mais natural possível. E escrever foi o caminho que eu encontrei para não enlouquecer. Essa é a verdade. E quando eu escrevo, é um momento de catarse completa. É isso. Vou pausar para dizer a audiodescrição da Jaqueline, que acabou de entrar como intérprete. Ela é uma mulher negra, de cabelo preto, crespo, na altura da nuca, dividido no meio. Tá na sala da casa dela, que é de uma parede de fundo branco, veste uma blusa preta, não, uma blusa azul marinho, e tem uma maquiagem bem leve ao rosto, um leve blush nas maçãs do rosto e um batom de cor neutra, né? Acredito. Bom, Leandra, te ouvir me faz pensar muita coisa, assim. Ouvir as duas me faz pensar muita coisa. E me faz pensar no quanto eu cheguei até aqui e não tinha conhecido sua poesia, nem poemas de mulheres com deficiência física e homens com deficiência física, né?
enfim. E então chegar nessa mesa é um desafio também para mim, no sentido que eu preciso estar à sua altura, assim, para falar determinadas coisas que é preciso. Eu me coloco assim, né? Porque chegar nesse momento, ter 25 anos, ter lido o que eu li, visto o que eu vi, e não ter visto poetas, né? Nesse sentido, realmente faz pensar em que tipo de sociedade a gente vive, e você trazendo tudo isso que você está trazendo é mais forte ainda, né? Porque você traz relatos, né? E você fala que você escreve para sobreviver. E Luciene, quando Luciene traz também, a Luciene tem uma vivacidade, né? Ela tem uma energia que já é, eu acho impressionante, assim. A primeira vez que eu conheci Luciene, já falei, gente, essa mulher tem uma energia em volta dela que é boa, assim, que aproxima. E eu vi os vídeos da Luciene, a forma como Luciene fala os poemas é de se envolver, né? Inclusive, ela falou pra gente, e só por ouvir a voz dela é impressionante, assim. Enfim, isso tudo só para fazer um chameguinho em vocês, porque são assuntos assim que me comovem e eu quero continuar ouvindo. Inclusive, a gente vai trazer aqui essa próxima pergunta que eu fico assim, que quando a gente pensa em escrita, né, eu fico pensando quais são os ganchos que vocês têm diários que experimentam ou se atentam para escrever um poema e se manterem ativamente como pensadoras e pessoas críticas diante a tudo que vivemos. Eu queria saber o que leva vocês a permanecer na escrita, mesmo quando o fluxo político, pandêmico, social, tudo nos leva numa maré contrária, né? Por exemplo, até os desmontes na cultura e na educação que atualmente, enfim, e também de forma cíclica, né? Isso acontece nesse país e, enfim, eu queria saber, porque Leandra traz uma questão de sobrevivência, né? E talvez seja essa ainda uma resposta ou não, né? Qual resposta seria para isso, assim? Acho que Luciene pode começar também. Gostaria de. Eu tava doida para saber o que Leandra faz para escrever no meio desse caos, porque eu confesso a vocês, inclusive a todos vocês, muita gente ouvindo uma confissão dessa, que é muito difícil, assim. A gente, enquanto poeta, né, como eu falei na primeira fala, a gente tenta fazer um equilíbrio entre um pouco de raiva do que está sentindo, mas também essa capacidade de fazer uma síntese que utiliza das metáforas para poder, e das rimas, mas às vezes a gente, no conjunto das palavras que a gente acessa, que a gente tem conhecimento, a gente não consegue pescar as melhores palavras para descrever o caos que está ao nosso redor. Não é que nós não conheçamos ou não tenhamos o hábito do caos, não é, Leandra? Porque, assim, na verdade, a ideia de um mundo que está em pleno funcionamento, ela é uma ideia que permeia a vida de pessoas, de corpos hegemônicos, de corpos homens brancos, héteros, cis, normativos, que estão aí observando tudo que há de errado, mas que tudo que há de errado ainda faz parte de um movimento muito bem estruturado de um país cheio de problema e que foi montado para ser assim pelas forças que estruturam essa nação, né? Então, assim, a gente conhece o que há de errado e a gente fala sobre o que há de errado há muito tempo. Mas é porque a gente está num momento em que o que há de errado estoura assim, as nossas expectativas em tantos âmbitos, né? Os absurdos são os absurdos são tantos que eu tenho encontrado muita dificuldade para escrever.
Na verdade, é uma motivação, assim. Eu tenho encontrado essa dificuldade, mas eu ainda reconheço que quando como a Leandra comentou, né, é uma catarse, aquele momento que a gente entra para dentro da gente, e às vezes as obrigações da vida impedem com que a gente faça isso, né? Mas eu reconheço que existem coisas que conseguem me fazer ainda acessar o tal do eu lírico para conseguir produzir alguma coisa, nem que sejam pequenas coisas, né? Então, acho que assim, o poeta, em geral, está atento às pequenas coisas. E eu acho que é isso que faz a gente conseguir descrever o mundo do jeito que a gente descreve e as pessoas quererem assistir o que a gente tem para dizer. Então, essas pequenas coisas são como que suspensões diante do movimento da vida, que é preciso que a gente esteja em sintonia com essas coisas, né? Então, assim, pequenos exemplos, quando a gente descreve o sentir, a textura da pele de alguém, quando a gente descreve o andar de uma senhora, quando a gente descreve o cabelo de alguém, essas pequenas coisas, que são descrições muito próprias de uma poesia que leva a gente para algum outro lugar, são descrições que a gente faz quando está em sintonia com essas coisas. E aí eu acho que para continuar produzindo em meio a esse caos, é preciso resgatar dentro de nós mesmos a sensibilidade para essas pequenas coisas. Então, assim, por fim, eu acredito que tentar, em meio às notícias, assistir alguma coisa que lembre que a arte é fundamental para a vida. Então, assim, quando de repente eu escuto o disco inteiro do Emicida, que se chama Amarelo, e aí ele vai lembrando de pequenas coisas, é muito bom quando a gente tem contato com outros artistas, vocês que estão assistindo a gente, que logo vão pesquisar nossas poesias, que bom que nós vamos ter a honra de ter esse contato na poesia com todos vocês, porque é muito provável que esses pequenos acessos façam com que a gente consiga estar em conexão com essas pequenas coisas suspensas, né, na vida, como eu mencionei, para que a gente se lembre que, apesar de tudo, a vida vale a pena, que, apesar de tudo, a vida é boa, que, apesar dos pesares, amanhã há de ser outro dia, porque se a gente não tiver essa esperança em meio ao caos, a gente vai viver como, né? A gente sempre precisa ter, eu acho que é uma responsabilidade nossa. Nem sempre a gente está aguentando firme lidar com as responsabilidades. Que seja um dia que a gente vai sentar, deitar em posição fetal e ficar ali pensando, que bosta, né, gente? Que tá tudo uma bosta. Mas, às vezes não, às vezes a gente consegue levantar, segurar a onda. Acho que a palavra é poder, acho que conhecimento é poder, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se a gente se arvora dessa responsa, a gente toma essa responsa para a gente consegue continuar produzindo o que a gente produz, ciente de que é isso que as pessoas, a gente mesmo e as outras pessoas vão acessar para continuar acreditando na beleza de viver, apesar de tudo. Nossa, que lindo, Luciene! E isso me lembrou, um amigo me falou esses dias, eu estava no telefone, ele é poeta também, né? É o Rafael Zac. Ele falou assim, olha, a gente não tem outra vida senão essa. Porque a gente estava falando de pandemia. Aí eu falei assim, que eu me mudei em meio à pandemia, coisas aconteceram em meio à pandemia, e muitas coisas aconteceram. E ele me disse isso, e meio que a gente vive no dia a dia sem ter consciência de que a gente está vivo, né? Pelo menos eu às vezes me pego esquecendo um pouco que é essa vida que eu tenho, é isso que eu tenho aqui. O que eu faço com isso, né? E você falando isso me fez pensar nisso também, Luciane. Me fez pensar no que ele me disse, no que você acabou de dizer, o quanto isso faz sentido, né, para as coisas e para a própria poesia em si, o estado de poesia, se isso existe de fato, né? Leandra, me conta, quero te ouvir. Ai, nossa, tanta coisa, né? A gente vai se emocionando durante a conversa. Antes de comentar sobre esse
caos da pandemia, e eu acho que o caos do Brasil, que sempre existiu, né, que agora está trilhões de vezes pior, eu queria registrar aqui que, Valesca, querida, não tem problema, você conhece a minha poesia agora, e eu estou muito, muito feliz. E você também, Lu, eu também estou conhecendo a sua poesia agora. E eu estou realizando um sonho, porque pela primeira vez eu estou falando meus poemas, claro que passando pela questão da minha condição, da minha existência como mulher com deficiência, mas eu também posso falar de outras coisas, eu posso falar de flores, eu posso falar outros poemas. Mas é a primeira vez que eu estou num evento realmente inclusivo, transversal, um evento em que eu falo como uma mulher e não como a pessoa com deficiência ou a deficiente, a mulher com deficiência, e na caixinha, né, que me colocaram. Então, antes eu participava só de eventos voltados para a área da deficiência. Eu queria muito sair desse espaço. Eu queria estar aqui, onde estou agora. Então, eu agradeço imensamente essa participação. Eu acho que o que me motiva a continuar escrevendo, realmente, além de ser uma forma de continuar respirando, porque para mim faz muito sentido, a minha vivência é diária de discriminação, capacitismo e preconceito, dentro de casa e fora de casa, no ambiente de trabalho, em todos os ambientes. Não é uma questão de vitimismo nem mimimi, é realmente aquilo que bate e dói profundamente. Mas eu tenho uma esperança e uma garra e uma vontade de viver muito grande. Os terapeutas que estiveram ao meu lado realmente não entendiam, falavam, Leandro, de onde que vem essa força? Né? Tudo está dando errado na sua vida já é uma vida errada. Falavam assim, por incrível que pareça. E eu falava, não, mas eu amo as flores, eu amo o mar, eu amo a chuva, eu amo o pôr do sol, eu adoro chocolate, eu adoro sexo, eu adoro beijo na boca, eu adoro abraço de amigo, eu adoro cachorro, eu adoro a vida, eu gosto de estar viva. Então é isso que a gente tem que falar, a gente tem que estar pronta para o chamado da vida e registrar isso através das palavras, de como elas realmente pulsam assim dentro do peito, é o que a gente deixa de legado, né? É uma forma de resistência. E eu costumo dizer que é uma resistência para a existência. Hoje a gente está fazendo esse momento de resistência, né, numa sociedade com tanto ódio, com tanta raiva, com tanta intolerância, com tanta falta de respeito, como uma forma de falar, olha, nós estamos vivos, estamos aqui, não morremos, não vamos morrer agora, vamos resistir e vamos seguir em frente. E vocês que nos aguente, entendeu? Eu acho que é meio que por aí. Eu acho que é muito importante valorizar todos os espaços e que eles sejam cada vez mais acessíveis e inclusivos para mulheres surdas, cegas, com deficiências intelectuais, que também escrevem lindos poemas muito fortes, não só para mulheres com deficiência física como eu. Então, é isso, é continuar seguindo firme e forte. E porque a gente gosta, porque a gente está aqui, a Luciene também acredito que passa por situações bem difíceis, né, de discriminação e de racismo, e se a gente for ficar parada, chorando e reclamando e deixando que aquilo nos atravesse de uma maneira avassaladora e paralisante, nada mais faz sentido. Então, acho que é importante não parar e seguir em frente com a nossa existência, assim, que é maravilhosa. E vindo aqui falando isso tudo, metendo bronca mesmo. Mas eu queria também ouvir de vocês, assim, o que vocês captam, assim, para... Qual é o momento de escrita de vocês? Vocês acordam todo dia de manhã e escrevem alguma coisa? Ou vocês... Isso é uma pergunta que surgiu agora, porque eu fiquei interessada. Né? Ou vem quando acontece a inspiração, assim, e escreve de madrugada, depois de um sonho, acordou, nossa, veio aqui um poema. Vocês têm alguma história para contar de algum poema que foi escrito e veio assim meio no supetão, veio assim, tô na rua,
Porque já aconteceu isso comigo, assim, eu tô na rua e o poema vem. E aí eu paro tudo, eu paro o que eu tô andando, às vezes eu tô no ônibus, às vezes eu tô andando, paro tudo e começo a escrever umas palavras aleatórias no meu bloquinho de notas para eu lembrar depois. Enfim, aí eu queria te ouvir. Fala aí, Luciene, um pouquinho. Olha, muito interessante. Ainda bem que você inseriu essa pergunta aí, porque eu adoro saber sobre o processo criativo de todo mundo. Então, assim, estou curiosa, vou dizer o meu, estou atenta pelo da Leandra, você já falou um pouquinho do seu. A gente que escreve sabe o vacilo que é a gente deixar aquela palavrinha que passou para lá, porque ela nunca mais vai voltar. E a gente vai ficar arrasado com isso. Aquela frase que chega na hora do banho. Se a gente não anota ela, o processo de desligar o chuveiro e pegar a toalha é como se fosse uma borracha que apaga na nossa memória. Então a gente sabe que para escrever é preciso viver atento. Eu ando desatenta, mas consigo me recordar de um episódio, falo assim brevemente, porque muito do que eu pescava, principalmente quando eu estava morando em Coatis, abrir esse parênteses para dizer, hoje eu estou morando em Salvador e vim realizar esse sonho, tinha muita vontade de vir para esse lugar, então estou em Salvador, Bahia, mas há 4 meses, também mudei durante a pandemia, meio do caos, mas antes, então, toda a minha vida eu vivi numa cidade chamada Coatis, que fica no interior do estado do Rio de Janeiro. E em Coatis a cidade é muito pequenininha, então, assim, pequenas coisas, sabe? A carroça passando, a pessoa andando de bicicleta. Então, essas pequenas coisas a gente precisa estar atento. E eu me lembro de um episódio que eu fui pegar um ônibus e se sentou ao meu lado uma senhora. Eu descrevo isso no livro, né? Ela se sentou ao meu lado e eu senti quase como uma energia do lado, assim. Eu senti alguma coisa muito forte, não sei se foi uma conexão. Era também uma senhora negra, ela comia um docinho. E eu, sabe quando alguém senta do seu lado e você repara primeiro os pés, porque você não vai olhar para a pessoa ao lado, né? Você repara, e eu reparava ali as unhas pintadas, a sandália, e eu subi um pouquinho, reparava aqueles pés. E aí fiquei pensando, né? Por onde passaram esses pés? O quanto a pé essa pessoa não andou? E aí eu escrevi naquele momento, com alguma coisa que eu tinha, essas perguntas que me vieram e que eu gostaria de ter feito para ela, mas assim, fiquei sem saber, né? E aí o criativo escreve o que quiser, né? Assim, então eu inventei uma história para ela, incluí as perguntas, e aí fiz uma poesia que se chama Não Existe Senhora Preta Sem História Triste para Contar. Na verdade, é porque me remeteu à ideia de que há muitos caminhos que eu faço que eu penso, ai, droga, meu ônibus passou e eu não peguei, ai, droga, tem alguma coisa acontecendo de errado, e a gente vai reclamando e reclamando. Quantas são as pessoas que nem têm redes sociais para reclamar, que já viveram tantas coisas e que são pessoas inspiradoras, e ela me inspirou só no ato de sentar do meu lado. E aí eu acho que é isso que a gente faz, assim, que a gente escreve, né, porque está prestando atenção. Eu preciso estar mais atenta, mas acho que muitas coisas aconteceram com essa coisa de estar aqui em Salvador, sabe assim? A gente precisa se mudar, e aí eu quero ver o museu, e aí eu quero andar na rua, os sotaques são maravilhosos, muitas coisas. Então, eu acho que daqui a pouco é possível que venha um síntese a partir disso, mas eu tenho esse exemplo para contar. E aí, Leandra, que eu quero saber, eu adoro saber, gente, de processo criativo. Ai, nossa, na verdade, o meu contato com a poesia não foi para falar no começo ainda, quando bem menina, quando eu tive as primeiras aulas, na adolescência, eu escrevia poemas bem leves, sabe, assim, bem gostosos. Então, eu queria até, pensando aqui, eu queria retomar essa época, porque depois, no começo da fase adulta, e eu sempre escrevi crônicas e também matérias jornalísticas, né? Tudo ficou muito pesado, porque foi uma questão de denúncia da discriminação e do contato com o corpo, com a diferença. Então, aí os meus poemas acabaram indo por esse lado, e eu coloco assim, eu não começava a olhar o cotidiano dessa maneira gostosa. Eu sinto muita falta de fazer um poema das coisas do dia a dia mesmo, sabe? Porque eu tenho um processo de muita dor para escrever o poema. Eu já sento até em frente ao computador ou na mão mesmo, tenho muitos cadernos de poesia, eu gosto até de escrever mais na mão,
e que aí eu mergulho numa coisa muito profunda, e eu escrevo aquilo que vem lá de dentro e que está doendo. Então, para mim, escrever os poemas que eu escrevo hoje é muito doloroso, é muito difícil. Quando eu termino um poema, muitas vezes eu estou chorando, eu estou meio despedaçada, aí eu preciso de um carinho, porque é difícil. Mas eu sinto falta de escrever outras coisas além do que eu escrevo. Mas eu não tenho um processo muito assim regrado, sabe? Eu escrevo quando eu tenho vontade, quando me bate aquela inspiração. Geralmente, quando eu estou um pouco mal, meio deprê, assim, quando está doendo demais, aí eu vou lá, escrevo e consigo me libertar. Eu acho que aí eu coloco no papel o que eu estou sentindo e fica mais fácil continuar respirando. É meio por aí o meu processo. Mas agora eu estou a fim de chega, sabe? Chega, chega. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu quero escrever sobre outras coisas também. Não que não tenha importância aquela dor, aquele sentimento que sempre vai passar pela minha situação, pela minha relação com a vida, né? Mas eu acho que também eu tenho o direito de falar das flores. É isso. Exatamente, Leandra. E até a Luciene trouxe isso, né? A Luciene trouxe uma coisa que eu gosto muito quando eu escrevo, que é sentir os cheiros, as texturas, estar atenta ao mundo e também o próprio fato de não estar atenta também, de alguma forma, as coisas despercebidas te tocam. Em algum momento, porque existe uma sensação de estar assim, meio que pairando pela cidade, não exatamente firme, né? Sabe? Não sei como dizer, né? Mas isso também, para mim, é interessante como para pensar uma escrita, né? Está distraída, né? E Luciene, pode falar. Luciene falando aqui, eu ia fazer só um comentário. Uma vez eu confessei a um amigo que eu tinha muita curiosidade sobre processos criativos, justamente porque eu não sou essa pessoa que acorda inspirada, é preciso alguma coisa assim me incomodar. E ele me recomendou um site chamado Como Eu Escrevo, acho que é isso, comoeuescrevo.com. Então, sim, caso alguém esteja aí assistindo, tenha curiosidade, tem uma quantidade, são centenas de pessoas. Lá, que bacana! Eu vou procurar o seu. Mas é antigo, já é antigo. Sim, mas mesmo assim eu vejo que tem sempre atualizações. É um site onde as pessoas são entrevistadas sobre seus processos criativos. E aí eu acho que dá uma relaxada, porque às vezes a gente acha que era para estar escrevendo todo dia e não está escrevendo. Mas cada um realmente tem o seu jeito. Tem gente que não tem a vivência da observação da vida, da rua. Escreve a partir do que está sentindo mesmo quando acorda. Tem gente que demora anos para escrever. Tem aquela pessoa que começou a escrever depois de muito mais velha que a gente. Tem aquela pessoa que escrevia na infância. Eu sinto muito parecido, Leandra, quando você fala assim, que saudade da minha eu, que escrevia sobre a beleza da vida. Cadê aquela energia, aquela perspectiva tão linda, né? Porque agora eu só escrevo com raiva. Mas são processos, né? Cada momento da vida a gente está de um jeito, tudo é importante. E quando a gente está sem inspiração nenhuma, a gente escreve sobre a dificuldade de escrever. Isso também é muito poeta ter sua poesia sobre escrita. Enfim, era isso que eu ia dizer. Não, sim. E outra, quando eu disse que é antigo, eu falo minha entrevista é antiga no site. O site continua ativo, sim. Inclusive, dessas diferentes formas, né? Dessa pluralidade de escrita, eu fico pensando também que eu ia falar alguma coisa e me perdi, que eu tava citando... não, ia falar, Luciene, que também tem uma questão muito interessante, assim, da onde você vem, que você vem do interior do Rio de Janeiro, né? Que é Coatis, né? Eu fico pensando que o interior do Rio de Janeiro também é uma outra perspectiva sobre o estado do Rio de Janeiro, né? Né? Sim. Eu fico pensando... Aliás, assim, de onde é Leandra? De onde você é, Leandra? Leandra, sim. São Paulo capital mesmo, o caos. Nasci aqui, só morei aqui, mas eu passei muito tempo da minha infância e da minha adolescência no sul de Minas Gerais, numa cidadezinha bem pequena, sabe, Circuito das Águas.
interior. Então, aí eu tenho boas lembranças de lá. Lá eu fui feliz. Não, e eu estou sinalizando isso porque o interior também tem uma outra forma de ver o mundo também, né? Uma outra forma de ver a cidade, de ver onde você está habitando, aquele espaço. É porque a gente está falando um pouco disso, né? A gente está falando do que acontece ao nosso redor para que a gente possa escrever, né? Enfim. Vou para a próxima pergunta, que é: diariamente eu acordo com o desejo de sonhar. Mesmo com as rupturas e as violências, existe todo um planeta que pulsa e reage enquanto dormimos, e é por ele, por mim, que eu continuo a sonhar. Inclusive, eu tenho um caderninho onde eu listei alguns dos meus sonhos, e nesse caderninho eu me dei conta que muitos envolviam a poesia e os movimentos em torno da arte. E eu queria saber de vocês quais são os seus sonhos, aqueles que vocês já realizaram e aqueles que vocês querem realizar quando se trata de escrita, de leitura, de livro, de escuta e muitas das outras coisas que a literatura possa abarcar, né? Leandra? Ai, olha, primeiro eu tenho um maior sonho agora, né? Que eu já estou concretizando, está demorando bastante, mas eu estou escrevendo a minha história. Eu escrevo poesia, mas eu gosto muito de jornalismo literário, das narrativas biográficas e autobiográficas. Então, eu estou escrevendo a minha história mesmo, nesses 45 anos de vida. Eu quero registrar tudo, tudo, tudo que aconteceu, tudo que eu senti, tudo que eu vivi, da forma mais assim real possível e com detalhes, sabe? Eu quero deixar a minha história. E um dos maiores sonhos é ter um selo editorial que publique só história de mulheres com deficiência. E aí seriam as autobiografias e as biografias dessas mulheres, que muitas vezes ainda são silenciadas e eu posso dizer até que apagadas, porque a partir do momento em que uma mulher surda não encontra intérprete de Libras num sarau, num centro cultural, ela deixa de existir, ela não consegue falar a sua palavra. A partir do momento em que uma mulher cega também não encontra acessibilidade nos espaços, ela também não consegue existir. E a partir do momento em que eu encontro uma escada, eu uso cadeira de roda, eu não consigo estar num centro cultural junto com outras mulheres para falar os meus poemas. Então, esse também é o sonho de mais longo prazo, mas que eu espero que dê para antecipar um pouquinho, que a gente tenha espaços totalmente acessíveis e inclusivos. E esses são os meus sonhos. E continuar bem, feliz, amando e sorrindo, tomando banho de piscina, nadando, que eu adoro nadar, ficar no sol, que é uma maravilha, comer coisas gostosas. É isso, esses são os meus sonhos. E sair da Idade Média, que a gente está vivendo hoje, né? Voltar para um tempo um pouquinho mais suportável, porque hoje está insuportável. Realmente está indigesto, está muito difícil. Gente, como um ano agora, né? Está demorando tanto para passar, né? Quase um pouco mais de... Como demora para sair desse tempo, como é terrível, é avassalador. O que a gente está vivendo hoje é desesperador. Então, esse é o maior sonho, é sair desse pesadelo para poder continuar. E acho que a gente pensa assim, puxa, o meu pesadelo interno já era tão difícil, mas eu acho que esse pesadelo agora de estar nessa sociedade tão mais discriminatória é mais difícil ainda. E aí fica quase que insuportável, né? Concordo. Eu vou incluir o que Leandra falou no meu sonho, que é sair da Idade Média. Adorei, assim, achei sensacional. Tomara que saiamos logo dessa situação tão absurda para que a gente possa voltar a entrar nos eixos, né, e partir de onde estávamos, né? Mas, enfim, a gente sabe que todas as conquistas a gente não pode dormir diante das conquistas, né? Elas estão sempre a um passo de serem, enfim, destruídas, e a gente sempre precisa estar ali
alertas, né, diante de tudo que a gente conseguiu, para que a gente consiga partir desse lugar e conquistar mais coisas. Um sonho que eu realizei foi ter um livro. E eu confesso que foi um sonho que eu demorei para sonhar até. Embora pareça muito razoável, né, que um poeta pense em ter um livro, eu achava que era uma coisa tão distante da minha realidade que eu nem ousava sonhar. E aí, talvez, essa situação que eu descrevo possa me fazer, a partir desse lugar, dizer às pessoas que nos assistem, né, que às vezes a gente sonha baixo porque não acredita na gente, né? Quando falo isso, para as pessoas que conhecem meu trabalho, às vezes elas se perguntam, não é possível, Luciene, que depois de muita gente ter ouvido sua poesia, depois de você fazer um negócio tão bem feito, você estuda isso aí, você pensa direitinho, o negócio sai com qualidade. Assim, eu sei, mas mesmo assim, eu achava, ou sabia, ou fui ensinada, de que eu mesmo sendo boa, isso talvez não fosse bastante para conseguir adentrar esse mercado editorial e lançar alguma coisa, né? A gente vê muita coisa de qualidade duvidosa lançada, não tem problema nenhum em dizer isso, né? Biografia de youtubers que não tem nem 18 anos, né? E aí a gente, ouvindo Leandra dizer da importância de biografias de pessoas com deficiência, a importância de colocar essas histórias no mundo, histórias que vão fazer com que pessoas se guiem para a realidade, né? Entendam a realidade ao seu redor, se coloquem no lugar da empatia. Quantas histórias são importantes para estarem ali registrados, e nós temos tantas coisas ruins. Dentro dessa perspectiva, eu não tinha nem sonhado meu livro. Então, assim, o meu livro é para além de um sonho, sabe? Assim, vou até mostrá-lo aqui, ó, bem bonitinho. Estou aqui mostrando a imagem do meu livro. Ele tem uma capa branca, tem uma ilustração minha mesma, assim, do meu cabelo, como eu descrevi, um cabelo crespo, estou sentada, e o título dele, Tudo Nela é de Se Amar. Meu livro de poesias, e quem sabe venham mais, né? A verdade é que este livro é uma síntese de 10 anos de escrita, de uma escrita silenciosa e paciente, e de uma escrita que não tinha a pretensão de se mostrar ao mundo, não necessariamente, né? Depois até teve, mas no início não. Então, é uma escrita muito honesta de mim mesma, sabe? Muito sincera, sem a intenção de impressionar as pessoas. Tomara que eu não precise de tanto tempo para conseguir fazer um livro de novo, né? Mas acho importante, a partir de agora, que eu me dê conta de que sonhar com um livro é algo possível, uma realidade. Então, eu quero sonhar isso para mim e para todas as pessoas que escrevem, né? A capacidade, a possibilidade, não a capacidade a gente tem. A possibilidade de colocar no mundo registros que durem, né? E que possam ser acessados nas bibliotecas das escolas, enfim, que estejam à mão das pessoas, de todas as pessoas que queiram conhecer as nossas histórias, né? E, em geral, todas as pessoas que não fazem parte do hábito de serem editadas, né? Então, mulheres e homens com deficiências, pessoas, povos indígenas, as pessoas indígenas que estão aí, que têm muito a dizer, poetas incríveis, indígenas também. Então, assim, toda vez que a gente quando faz parte, né, desse lugar colocado para nós como da diversidade, a gente passa a ter um olhar atento aos outros tidos como diversos também, né? Então, assim, faz muito mais sentido para mim perceber a importância de ler Leandra, assim como para Leandra a importância de ler Luciene, né? Então, assim, a gente precisa agir a partir daquilo que a gente gostaria que as outras pessoas também agissem, né? Então, quando eu busco ler literatura LGBTQIA+, quando eu busco ler a literatura indígena, quando eu busco ler a literatura produzida por mulheres com deficiência, tudo isso vai ampliando. Eu sonho isso, né? Que todos nós conseguíssemos acessar esse material para que a gente pudesse crescer enquanto sociedade. Eu só tenho a concordar, assim, não tem... Eu, inclusive, essa própria live aqui, esse próprio encontro, né, já é algo que possibilita
outras perspectivas, principalmente eu falo muito para mim, né? Eu falo isso muito, como eu disse logo no início, e eu confirmo aqui que é algo que me possibilita também abrir horizontes, assim, perceber outras coisas. Por alguma razão, a minha câmera está escurecendo. Eu não sei por quê. Mas é problemas técnicos que eu não sei o motivo. Enfim. Agora eu acho que a gente pode colocar os poemas, né? Aí poderia colocar o da Leandra. Eu também tenho um poema a apresentar, que é uma performance minha. E da Luciene, que a Luciene vai fazer ao vivo, né? Sou Leandra Caleidoscópica. Sou uma mulher cis, branca, de cabelos e olhos castanhos. Visto uma regata preta com os ombros à mostras e um colar de pedras diferentes. Estou maquiada, com sombra marrom, lápis preto, máscara de cílios preta e batom vermelho pro marrom. Ao fundo, tem a capa de um sofá com estrelas e luas azuis num fundo laranja e, a mais acima, uma parede branca. Estou cansada. Chega. Quando saio nas ruas, parece que tenho uma melancia na cabeça. Parece que só eu existo. Parece que aquele desenho de formas tortas, feito por um coleguinha do jardim da infância, continua rodando na minha mente. Sinto raiva. Mas não a raiva daquela pessoa que me olha de cima a baixo, espantada na rua. Sinto raiva de mim, por ainda não conseguir parar de sentir raiva de mim mesma. Parece que uma construção inteira de um edifício nunca termina dentro da minha cabeça. Os barulhos, às vezes, são mais fortes do que as ideias sobre os próprios barulhos. Quando fecho os olhos, a calmaria vem. E como vem forte. Sinto paz, sinto amor. E sinto até prazer quando toco aquele corpo que todos olhavam e apontavam como feio e imperfeito. Para mim, ele não tem nada de imperfeito. Simplesmente porque é meu. Nada e nem ninguém tem o direito de ser mais feliz nele do que eu mesma. Só fico triste por ter demorado tanto tempo para descobrir que ele era só meu e a minha felicidade me bastava. Tenho um corpo inteiro e, ao mesmo tempo, um meio corpo. Justamente porque neste único corpo cabem muitos corpos, reais e imaginários. Gosto do puro prazer que este corpo me dá, simplesmente por ser único e inteiramente meu. Vozes diversas. Olha, incrível. Agora a gente vai pro meu poema, para minha performance, que é Pombo Morto. Brincando marcha o menino de hoje, lutando marchará o menino de amanhã. Crianças despreocupadas desse Brasil menino. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Por favor, Graziano. Eu também sei ser adorável. Maravilhosa, Albertinho. E em silêncio caminharam lentamente pelo jardim, debaixo de um dossel de astros, atapetado de prata pela luz da lua. Amar pode ser longo demais para alguém como eu. Você disse que deixo botijões de gás abertos, pincelo blush nas maçãs de minhas bochechas, pinto meus lábios com batons fortes, chupo paus, engulo a porra. Um perigo, um perigo, um perigo, um perigo, um perigo. Um perigo iminente, seria demais amar por tanto tempo o perigo. Uma hora nunca se sabe qual hora, pode ser às 13 horas ou às 2h45 da madruga, mas nessa hora é preciso cerrar bem forte os punhos, esmurrar o estômago do desgraçado. Até que então,
purifiquem os beijos. O tempo, com suas grandes mandíbulas esmigalhando a carniça caída feito pombo morto entre os carros na Dom Helder Câmara. Tudo é dor, as cutículas sangrando, espirrando, líquido vermelho dentro, as unhas se quebram cada soco dado nesse punho que é meu. Esse desespero, essa fala comprida, esse Wi-Fi Torres 1, 2, 3. Minha bolsa bege, aquela carteira de trabalho rabiscada, seis com as estrias brancas e largas, são minhas as estrias. Essa vulnerabilidade, o cotovelo cicatrizado. Taquara, 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 taquara. Taquara me faça carinho em dias de sol, como aquele domingo de galeto, Pepsi, transas de compridas horas no quarto eu, rebocado com pasta branca. Sinto falta do que foi meu e não será de ninguém, não será, não pela morte, mas pelos dias que foram nossos. Ninguém nunca arrancará de mim o que foi meu, não, o tempo não arrancará de mim o que foi meu. Você aquele domingo de pau vermelho com as veias tão minhas, das pequenas coisas, das pequenas coisas. Em caso de emergência, utilize o martelo 296 me dando crises de pânico em abolição. Quebro os cacos pequenininhos para sair de dentro deles, como se saem os espíritos das pequenas coisas. Quebro você no canto nunca meu, nem mesmo eu, para voltar ao lugar do vaso de barro, sem flores, sem água, sem terra. Poema fudido, suplica, todo ferido, pra que te deixe atravessar a rua de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Te veja indo, 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 te veja indo. Obrigada. Agora é a Luciene que vai falar o poema dela para a gente. Acho que é isso. Chama-se Oração das Três Marias, ou Ladainha da Senhora de Si. Ave Maria, que hoje aqui passa, levanta esse rosto, milita com a tua voz entre as mulheres, incita o insulto, balança o ventre, seduz. Deixa Maria com medo os teus fantasmas abusadores, agora jogados à própria sorte, reféns. Age Maria, tempera essa massa, recheia seu gosto, é receita inata entre as mulheres, mastiga os caroços que jogaram entre os angus. Senta Maria, descanse os dedos, calejados das próprias dores, respira e aponta para um novo norte e além. Acalma Maria, cheia de pressa, caminha conosco. Marmita é grande para enfiar muitas colheres, se ali há quem entende o peso de sua cruz. Tanta Maria com os mesmos erros, com as mesmas cobranças e amores, na vida tentando manter o porte, em nome de um pai sumido e de seu empírico pranto. Amém. Gente, incrível. Muito feliz de ouvir vocês, ouvir mais uma vez os poemas. Infelizmente, não sei o que está acontecendo com a minha câmera, então vamos prosseguir assim, um pouquinho escurinho, mas dá para me ver, eu acho. Para a gente finalizar nossa conversa, eu acho que a gente pode falar sobre nossas referências, né? A gente está falando do quanto é importante a gente estar juntas, né? O quanto é importante a gente se perceber também. E eu acho que também é muito importante que esses sonhos, geralmente, eles não acontecem sozinhos, né? Não é uma coisa solitária, né? Porque muito tem da ideia de que o escritor, a escritora, o poeta, a poeta, são pessoas solitárias, que trabalham sozinhos em seus escritórios, sem... Mas não, muitas coisas acontecem
Inclusive, publicar um livro, né, Luciene, requer outras pessoas, né? Requer outros trabalhos. Inclusive, o coletivo da Leandra requer outras pessoas, né? Enfim, tudo, como o mesmo nome diz, é um coletivo, né? E, diante disso, eu acredito que esses sonhos não estão sozinhos, existem sempre pessoas que são as nossas referências, inspirações ou parcerias do fazer diário, e que nunca nos deixam na mão, ou às vezes até podem deixar, mas que estão sempre ali com a gente. E eu queria saber quem são essas pessoas para vocês e o porquê são essas pessoas, especialmente, essas inspirações, essas referências, essas parcerias. Acho que Leandra pode falar. Ai, obrigada. Eu acho que o sonho a gente sonha junto, né? E trabalha por ele. E hoje eu só consegui realizar o meu sonho de colocar os meus poemas nas redes sociais através do Museu Vozes Diversas, que é um museu cultural, plural e democrático, que tem o interesse e o olhar para aquelas pessoas que são ainda invisibilizadas na sociedade. Então, é um museu cultural que tem várias questões, inclusive das mulheres com deficiência, de uma maneira dentro, todo mundo junto e misturado. E é um museu acessível, porque ele tem libras, ele tem audiodescrição, e ele é bem realmente com a possibilidade de troca de experiências das escritoras com deficiência. Hoje eu apresento o Café Polifônico nesse museu, e é lá que eu consigo conversar com algumas das minhas principais referências, que eu até deixei aqui para não esquecer, que é a Luciana Scott, que ela tem um livro chamado Sem Asas ao Amanhecer, a Kátia Yukiro Ito, que tem um livro chamado Do Outro Lado do Sol, a Maria Dolores Fortes Alves, que tem o livro Voo da Águia, a Jo Nunes, que tem o livro Mãe Coragem, a Heloísa San Martin, que tem o livro Uma História de Superação e Resiliência, e um livro que é muito especial para mim, que é a união de várias jovens e jovens com deficiência intelectual, da Associação Carpe Diem, que o título do livro é muito interessante, que é Mude Seu Falar, que eu mudo o meu ouvir. E outras referências que eu tenho é Clarice Lispector, sem dúvida, a Jarid Arraes, né, com Um Buraco com o Meu Nome, que é um livro muito, muito profundo, muito intenso, que quando eu li, eu descobri que eu tinha também muitas coisas em comum, sabe, de entrar fundo nesse buraco que a gente tem. E, sem dúvida, Conceição Evaristo, com Becos da Memória, que eu amo, Carolina Maria de Jesus, com Quarto de Despejo, e também Heather, com A Queda para o Alto, que me tocou profundamente. São essas algumas das minhas principais referências, e é isso. Eu estou aí em busca de novos espaços, principalmente esse convite do SESC foi um grande presente, está sendo uma grande oportunidade. E espero que venham muitos por aí. Sim. Tá muito bem acompanhada, hein? Só top de linhas, melhores, os melhores. Que bom. Inclusive, muitos contemporâneos, né? Isso é importante, é importante. E Luciene? Achei interessante que cruzaram-se algumas das referências que eu e Leandra temos, né? Principal para mim, né, desse cruzamento foi Conceição Evaristo, que é uma mulher sensacional, uma escrita absolutamente inspiradora. Assim, a gente, quando lê, pensa, por que eu não vi isso antes, né? Por que isso não estava na minha sala de aula? E eu acho que é isso que a gente pensa sobre os nossos próprios trabalhos também, né? Por isso que é tão interessante ter contato com os textos da Conceição Evaristo. Também me inspiro muito numa autora chamada Audre Lorde, que é norte-americana, assim como a chamada Bell Hooks,
Bellhook's. São mulheres que eu li durante um longo período e percebi que se elas escreviam, eu também poderia, né? Foi exatamente esse estalo que me deu, assim. Elas se parecem comigo, elas têm vivências parecidas com as minhas, e se elas são lidas, editadas, ouvidas, respeitadas, então por que não eu também, né? Foi esse grande estalo que eu tive, elas são as minhas grandes referências na literatura. Mas também fora, né? Eu busco me informar muito, eu sempre digo às pessoas que buscam escrever, né? A gente escreve bem, principalmente poesia, quando a gente é bem informado sobre todo o resto, porque a gente conhece quais são as palavras que a gente vai poder usar, quais são as metáforas que a gente vai poder usar para entender e escrever, né, sobre o que a gente quer. Então, assim, eu tenho muito interesse em filosofia, em artes, assisto muito documentário, e, enfim, eu acho que são esses elementos que compõem as coisas que me inspiram, que inspiram a minha escrita. Eu só queria acrescentar uma coisa aqui, Valesca, dá licença. Essas referências que eu falei primeiro foram tudo de escritoras com deficiência. E eu falei rapidinho aqui o nome, até difícil para intérprete de Libras, mas eu quero fazer um convite para vocês entrarem na coletiva Girassol, que lá tem todas essas referências e outras de escritoras com deficiência. E esse é o objetivo da coletiva, é divulgar a escrita de mulheres com deficiência, para que elas tenham um espaço não só no mercado editorial, mas principalmente no coletivo da nossa leitura mesmo, né? Do nosso dia a dia, de ser também referências. Porque eu percebo que existe uma dificuldade muito grande quando se fala das chamadas minorias que não são minorias, que são a maioria, e as mulheres com deficiência, as pessoas com deficiência em geral, homens, também mulheres trans, mulheres com deficiência LGBTQIA+, não estão dentro de forma incluída. Quando se fala em feminismo, não se fala dessas mulheres. Acaba se falando de todas as outras, fala de questões de negritude, fala de questões de LGBTQIA+, de gordofobia, mas sempre as pessoas com deficiência são o etc., sabe? Então, a gente não quer ser mais o etc., a gente quer estar incluído até mesmo, principalmente, dentro dos encontros das chamadas minorias que não são minorias. Então, faço aqui um pedido para que vocês, quando falarem, não esquecerem que as mulheres com deficiências estão dentro de outras questões, né? Existem mulheres com deficiências negras, existem mulheres com deficiências gordas, existem mulheres com deficiências de LGBTQIA+. Então, falar da deficiência, falar dessa condição é muito importante também em todos os outros setores, tá? Então, é isso que eu queria deixar registrado. E aí, quando vocês puderem, vão lá dar uma olhada na coletiva Girassol para conhecer essas mulheres maravilhosas e a sua escrita muito, muito potente. Obrigada. Inclusive, Leandra, pode também falar. O seu Instagram é esse aqui, né? Leandra Calendoscópica. Certo? Tá, beleza. Esse é o meu endereço do Instagram. Sim. E para me buscar também em outras redes sociais, Leandra Caleidoscópica. E a Coletiva Girassol é @Coletiva Girassol. Ótimo. Luciene, também eu acho que poderia dizer um pouquinho sobre suas redes sociais, como achar, onde vende seu livro. Ok, eu tô lembrando de várias coisas que eu deixei, assim, vou só para não perder. Esqueci de mencionar a Amanda Soares, que é uma autora, uma mulher com deficiência, que eu conheci recentemente, que tem sido incrível, assim. Eu também convido a leitura dessa, que é também uma referência para mim, e o @ dela é Arte Amari. Eu esqueci. Desculpa, Amanda, ela é maravilhosa. Olha que ótimo, a gente tem ela também. Ai, que maravilha. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Vou mencionar que, então, meu livro, O Tudo Nela é de Se Amar, ele é facilmente encontrável, eu sempre quis dizer isso, nas melhores livrarias desse país. É um livro que foi editado pelo selo Estação Brasil, do queridíssimo Pascoal Soto, que é meu editor.
Ele é um exemplo de pessoa que chegou na minha vida e que também me falou da importância do meu trabalho, me fez acreditar que meu trabalho era um trabalho editável, é um trabalho possível de estar por aí. Eu sou muito grata ao Pascoal Soto. Então, é possível encontrar na internet, nos sites, você sempre acha meu livro na promoção, então é só colocar no Google, tudo na Letícia Mar, que vocês conseguem encontrar, e também faço um apelo para apoiar as pequenas livrarias, né? É sempre possível encontrá-lo nas pequenas livrarias. Então, procura aí na sua cidade, se tiver, e se não tiver, pede para trazer, sabe? Que aí você já dá aquele apoio geral, entendeu? Para a livraria, para mim, é isso. Meu arroba é lucy.nask, que são as iniciais, né? De Luciene de Nascimento. Tá tudo lá, assim, tudo que importa tá lá. Me chamem, sabe? Eu adoro participar. Chamem com respeito. Sabe o que? Chamar com respeito? Chamar, dizer assim, nós gostaríamos muito da sua presença. Qual é o valor do seu trabalho? Isso é importante, eu acho importante dizer isso, porque nós estamos falando de trabalho, embora nós amemos a poesia que nós fazemos. Existem alguns casos que a gente sempre estuda, mas eu acho que é muito importante a gente colocar isso, porque sempre, acho que também para as pessoas com deficiência, mulheres indígenas, as pessoas acreditam que a gente é obrigado a fazer alguns trabalhos voluntários, né? Eu acho que é importante falar isso com cuidado, porque eu entendo a percepção das pessoas, mas eu acho que a gente, como artista e que ocupa o nosso tempo para fazer esse trabalho, precisa explicar para as pessoas que algumas situações a gente realmente está ali dedicando o nosso tempo, a nossa arte, a nossa pesquisa a serviço de algo, e aí é importante. Às vezes o autor pode não cobrar, né? Mas é importante perguntar. Isso que eu chamo de um convite respeitoso. E são muitos os casos possíveis, né? Sempre há para se estudar, mas eu acho que isso é algo para se dizer, assim, tá? Assim, mencionar aqui. E aí, encontrem-nos nas redes sociais. Agradeço muito o convite do SESC, que é um convite respeitoso, gostaria de dizer. E muito feliz de estar aqui com todos vocês. E é isso, a gente se encontra nas redes. Meninas, foi um prazer participar dessa live, apesar de todos os problemas técnicos que eu apresentei, eu me coloco aqui, olha que eu faço live pra caramba, mas hoje foi várias questões acontecendo, inclusive minha câmera que fica escurecendo, mas estou muito feliz com o convite do SESC para ser mediadora. Eu acho que eu vou falar também um pouquinho de mim. Eu não comentei, mas eu sou poeta. Eu trabalho na editora Sete Letras como assistente editorial, né? E tem um podcast que é o Garganta. Tem um livro publicado pela Sete Letras chamado Coice da Égua. E vocês podem me encontrar no Instagram, né? Que é Valesca Torres com 3 S's no final. E lá tem alguns vídeos, tem no YouTube também, tem como ver meu portfólio lá na link na bio, né? Aquela famosa link na bio. E é isso, acho que foi um prazer, foi ótimo, fiquei feliz nessa manhã. Provavelmente vai ser aí transmitido de manhã, mas vai poder ser visto outras vezes. E, enfim, foi um prazer. Agradecer também a Marília Gorito, né? A Sheila Martins, a Jaqueline, que são as intérpretes de Libra, a Luciene e Michele Borges, e também agradecer a Luciene e a Leandra por estarem aqui comigo e por toda a conversa. É isso.